Sejam todos bem-vindos aí, espero que vocês gostem dessa apresentação. Então, iniciando esse nosso bate-papo, eu vou estar mostrando aqui para vocês algumas famílias botânicas, onde a gente vai iniciar falando da família das gramíneas. Isso mesmo, é uma família que talvez você nem saiba, mas é uma família bem importante na aromaterapia. Repetindo o que eu havia falado antes, as plantas, a gente sabe que existem milhares, milhões de plantas na natureza. E essas plantas, elas podem ser agrupadas em famílias botânicas, ou seja, por elas terem características em comum, sejam características nas flores, nas folhas, na sua composição, enfim, elas podem ser agrupadas em famílias. E existem, especialmente na aromaterapia, algumas famílias botânicas que são muito importantes, que têm diversos representantes dentro da aromaterapia. Então, uma dessas famílias, é a primeira que eu vou estar falando, é a família das gramíneas. A família das gramíneas que tem alguns representantes importantes dentro da aromaterapia. Por exemplo, a citronela, o capim-limão, também conhecido como capim-cidreira, a Alythia cubeba, né, também conhecido como mai-xang, a palma-rosa, o vetiver, vetiver na verdade eu não me recordo agora se é uma gramínea, mas enfim, a citronela, o capim-limão e a palma-rosa são assim três representantes bem fortes dessa família das gramíneas, que é uma família que tem plantas assim distribuídas globalmente, né? Então, grande parte desses óleos essenciais que fazem parte dessa família das gramíneas, eles têm essa característica, como você está podendo ver aí na imagem, né? Essa imagem aí, no caso, de um capim-limão. Então, essa característica de um mato mesmo, uma toceira, né? Onde o óleo essencial ele é obtido dessas folhas, né? Geralmente. No caso, a palma-rosa, por exemplo, ela tem um aroma assim, bem parecido com o aroma de rosa. Inclusive, em alguns países, o óleo de rosa ele é adulterado. Eles colocam uma parte de óleo de palma-rosa, que é muito mais barato do que o óleo de rosa, para poder fazer aquele óleo de rosa render. Esse é algo que infelizmente existe aí no mercado de aromaterapia. Então, dentro dessa família das gramíneas, né, são óleos essenciais, na grande maioria, obtidos das folhas. E a gente sabe que a folha, na planta, é o órgão responsável pela respiração. Então, geralmente, óleos essenciais provenientes de folhas, na grande maioria das vezes, eles têm algum efeito benéfico para a nossa parte respiratória, para o nosso sistema respiratório, ok? Eu quero lembrar também, fazer uma lembrança, que caso vocês tenham alguma dúvida ao longo aqui da nossa apresentação, vocês podem estar mandando a sua pergunta aí. Escrevam aí a pergunta que, na medida do possível, eu vou buscar respondê-la, ok? Então, algumas propriedades que a gente pode estar usando, esses óleos, citronela a gente sabe que é um repelente de insetos, né? O capim-limão é um óleo essencial que ele tem algumas características interessantes em relação a hipertensão. Ele também é um óleo essencial que pode ser usado para purificar o ar. Ele é um óleo bem antisséptico, bactericida, pode ser utilizado num produto de limpeza. Geralmente os óleos provenientes aí da família das gramíneas têm essas características, né? Então, na medicina, tanto na medicina oriental quanto na medicina familiar, essas plantas elas são utilizadas assim muito frequentemente. Geralmente na roça alguém tem sempre ali um pezinho de capim-limão ou de citronela, faz um chazinho, né? Faz alguma coisa assim. Então é uma família que está muito presente assim também na medicina popular, né? Então essa é a família das gramíneas, que é uma família assim que tem uma importância interessante. E geralmente são óleos essenciais que têm um rendimento bem alto comparado a outros óleos essenciais. Por esse motivo, são óleos essenciais que têm um valor baixo. São óleos essenciais, na sua grande maioria, óleos baratos, né? Comparando com alguns outros óleos. Esses são os óleos da família das gramíneas. Por exemplo, o capim-limão, a citronela e também a palma-rosa, né? Então, falando agora da família a família chamada de Pinaceae, né? Existe algumas formas diferentes, né? Todos esses nomes latinos, né, de nomes científicos, nomes de família, geralmente eles terminam com essa terminação aqui, EAE. E aí tem gente que fala Pinaceae, tem gente que fala Pinacea,
Então, na minha universidade, eu aprendi que se fala pinace. Pinace. Então, é dessa forma que eu vou estar falando. Se por acaso tiver algum colega biólogo aí que entender melhor disso aí, pode estar falando comigo, né? Família das Pinaceae, a família dos pinheiros, das coníferas, né? A grande maioria das coníferas pertencem a essa família. Então, essa família dos pinheiros, eles têm algumas características em comum também. Então, algumas características dessa família são essas coníferas, né, que possuem óleos essenciais, aquele aroma herbal, aquele aroma de floresta, aquele cheiro mesmo de folha, de mato. Então são óleos essenciais que têm essa característica florestal, digamos assim, né? Por exemplo, o abeto, que tem diversos tipos, né, de abeto, tem o pinheiro, que também existem alguns tipos, né, pinos silvestres, tem o pinheiro negro, tem alguns outros tipos de pinheiro também, e o cedro. Então esses são os principais representantes dessa família Pinaceae, e são óleos essenciais que trazem também um efeito muito interessante na parte respiratória. Também são óleos essenciais provenientes das folhas, dos acúlios, né? Essas folhas do pinheiro, dessas coníferas, geralmente são aquelas agulhinhas. Então, os óleos essenciais, eles são obtidos dessa parte da planta. Então, são óleos que têm essa característica também. Emocionalmente falando, na minha percepção, são óleos que trazem uma certa paz para mim, porque esse cheiro de floresta, esse cheiro de mata, a pessoa se tranquilizar, relaxar, sentir esse aroma, traz ali uma paz, traz um equilíbrio para a pessoa, né? Uma sensação assim de pureza, de limpeza energética também. Então, eles têm uma ligação com o elemento ar. Se a gente for pensar bem, né, no próprio aroma dele, tem essa ligação com o elemento ar. E as coníferas, elas têm uma característica muito interessante também, porque são plantas conhecidas pela sua longevidade. Então, essa energia também de longevidade, de durabilidade, né, de força, de firmeza, de retidão, são algumas características dessa família das coníferas, né, dessa família que nós chamamos de Pinaceae. Então, uma floresta, se você imaginar uma floresta de coníferas, né, ela é uma floresta uniforme, é uma floresta assim que eu prefiro muito mais uma Amazônia, né, com a sua diversidade de plantas, mas uma floresta de coníferas, ela tem a sua beleza também, né, tem a sua modificação durante as estações do ano, as folhas elas caem, elas mudam de cor, então é algo muito bonito assim também. Da gente observar. São óleos que têm uns efeitos interessantes também no sistema nervoso. Então, através da nossa inalação desses óleos, eles também chegam no nosso sistema nervoso e trazem aí alguns efeitos bem interessantes. Ok? Então, essa é a família das Pinaceae, a família das coníferas. Vamos lá, a Ana Rosa está aqui. Boa noite, Ana. A Marta, a Rose, a Eneida. Gramínea, Eneida, que você fez a pergunta aqui, é uma família botânica, uma família de algumas plantas que são dessa família das gramíneas, tá? A Gislaine está aqui também, a Eneida de Sete Lagoas, lá em Minas Gerais, a Karina, a Ana Rosa, sejam todas bem-vindas aqui, ok? Então vamos à nossa próxima família botânica que a gente vai estar falando aqui, que é a família vamos lá, a família aqui, Lamiaceae, que talvez assim posso dizer com tranquilidade que é a família que tem mais representantes de plantas dentro da aromaterapia, com certeza é a família Lamiaceae. Esse nome, né, Lamiaceae, também conhecido como família Labiate, que é um outro nome, é um sinônimo, né, dessa família. Então a família das Lamiaceae, ela é uma família muito extensa e a grande maioria das plantas dessa família que fazem parte desse universo da aromaterapia, elas crescem ali na região do Mediterrâneo, desde o norte da África até ali o sul da Europa, né, que banha o Mediterrâneo. Então são plantas assim muito conhecidas dentro da aromaterapia, como por exemplo, nessa foto você pode ver a lavanda, o lavandim,
a menta, o manjericão, a sálvia, a manjerona, o orégano, a melissa, o patchouli, o alecrim, o tomilho. Então todos esses óleos essenciais, todas essas plantas fazem parte dessa família Lamiaceae. E lá, para quem já teve a oportunidade de ir para aquela região da Provence, do sul da França, ou para o norte da África, Marrocos, Argélia, Tunísia, é uma região onde o solo ele é muito seco, muito pedregoso, um solo muito árido. E é justamente nessas condições, entre aspas, adversas, que essas plantas, que na grande maioria são plantas rasteiras, são ervas, herbáceas mesmo, não são árvores, não plantas altas de grande porte, são ervas que crescem ali naquele solo. Por essas condições adversas, elas precisam de algo mais, e esse algo mais é justamente os óleos essenciais que elas acabam produzindo. Para quem não sabe como funciona, as plantas elas têm o que a gente chama na biologia de metabolismo primário, que é a fotossíntese, que a gente aprendeu lá na escola, né? Então na fotossíntese as plantas elas absorvem a luz do sol, elas transformam essa luz do sol em energia para elas sobreviverem, né? Para elas se desenvolverem. E através de um metabolismo bem parecido com esse, existe o metabolismo secundário, que não são todas as plantas que possuem o metabolismo secundário. Nas plantas que desenvolveram essa característica e que possuem o metabolismo secundário, algumas delas, o resultado desse metabolismo secundário são justamente os óleos essenciais. O que eu estou querendo dizer com isso, para você que ainda não sabe, é que nem todas as plantas produzem óleos essenciais. São poucas plantas. Cerca aí, vamos dizer, de todas as plantas talvez que existam na natureza, cerca de 20% produzem óleos essenciais. Então, muitas dessas plantas, principalmente da família Lamiaceae, que sobrevivem nessas condições adversas, de solo muito seco, de clima muito rigoroso, um inverno muito frio, muitas vezes embaixo de neve, e um verão muito quente, muito seco, elas desenvolvem os óleos essenciais, esse metabolismo secundário, justamente para auxiliar na sobrevivência delas. O tomilho, por exemplo, que é um representante da família Lamiaceae, o tomilho ele produz óleo essencial que funciona como se fosse uma barreira protetora. Então o tomilho ele libera o óleo essencial e nenhuma outra espécie de planta consegue crescer muito próximo a ele, por causa desse óleo essencial que ele libera nessa região em volta, como se ele estivesse marcando um território ali. Então por esse motivo, outras plantas não conseguem crescer ali em volta dele. O que isso significa? Uma maior chance dele de se desenvolver, porque ele vai ter uma área maior para absorver nutrientes, ele vai ter uma área maior para receber a insolação, quando chove ele vai ter uma área maior para receber a água também, poder estar absorvendo essa água. Então funciona como um protetor dele, uma barreira protetora que faz com que ele se desenvolva com mais chances, né, de se desenvolver. Já a lavanda, que é uma outra representante da família Lamiaceae, ela usa o óleo essencial dela para o efeito contrário, é para atrair, em vez de para repelir, é para atrair um polinizador. No caso da lavanda, como vocês podem ver nessa imagem, o polinizador principal da lavanda é a abelha. Então, na Provence, quando você vai para lá, aqueles campos de lavanda lindos, né, daquela coloração lilás, é maravilhoso. Para você que já teve a oportunidade de ir, você sabe do que eu estou falando. Para quem ainda não teve a oportunidade de ir, um dia que puder, vá para lá, é uma região muito legal. Você vê aquele mar lilás e você ouve aquele barulho, zzz, porque realmente fica assim um congestionamento de abelhas, porque são elas as responsáveis pela polinização das lavandas. Então elas vão voando de flor em flor, fazendo essa polinização, que é muito útil para a lavanda, auxilia muito a lavanda para poder ela estar se polinizando, se proliferando, né? Então é dessa forma que a lavanda faz essa polinização. Então essa é uma outra característica. O que eu estou querendo dizer com isso é que os óleos essenciais, especialmente nessa família, são utilizados para auxiliar na sobrevivência das plantas dessa família, tá? Então essa é uma característica aí da família das Lamiaceae.
Tô de volta aqui na webcam, para vocês não ficarem ali achando também que eu não estou por aqui. Então, espero que vocês estejam gostando dessa nossa viagem pelas famílias botânicas, né, da aromaterapia importantes. Olá, Alice, olá, Nilva, olá, Henrique, olá, Eda, sejam muito bem-vindos aí. Espero que vocês possam estar aproveitando bem aqui a nossa transmissão. Então, vamos seguir aqui para a nossa próxima família botânica importante da aromaterapia, que é a família das Myrtaceae. A família das Myrtaceae, ela tem um representante que é muito conhecido dentro da aromaterapia, que possivelmente você já ouviu falar dessa planta, e tem outros conhecidos também, que possivelmente você também conhece, mas talvez você nem saiba que são plantas que possuem óleos essenciais. Então, a planta dessa imagem é a Melaleuca, conhecida também como tea tree, ou seja, árvore do chá. A melaleuca, que tem o nome científico Melaleuca alternifolia, ela é uma planta que pertence a essa família das Myrtaceae. Então é uma planta que tem origem na Austrália, e uma outra planta australiana também, e que também pertence a essa mesma família das Myrtaceae, é o eucalipto. Então, tanto a melaleuca quanto o eucalipto pertencem a essa família das Myrtaceae, que é uma família que possui, geralmente são árvores de grande porte, né, que fazem parte dessa família. A melaleuca, como a grande maioria de vocês sabe, tem conhecimento, ela é uma planta que tem uma característica assim, muito interessante no sentido de ser um óleo essencial antisséptico, muito conhecido. Então é um óleo muito utilizado para feridas, para cicatrização, para fungos, né? Já o eucalipto, ele é um óleo muito utilizado para a parte respiratória, né? Aquele aroma de eucalipto que a gente está acostumado nos produtos de limpeza, na sauna, é um aroma que traz uma abertura respiratória muito interessante. Então, todas essas plantas, elas são nativas ali da Austrália, tanto o eucalipto quanto a melaleuca. Também temos a murta, também temos a manuka, que é um outro representante. E temos alguns representantes também importantes dessa família das Myrtaceae aqui no Brasil. A maioria das árvores frutíferas da Mata Atlântica, elas pertencem também à família das Myrtaceae. Por exemplo, a goiaba, a pitanga, a jabuticaba, o araçá, todas essas plantas frutíferas aqui na nossa região de Mata Atlântica também pertencem a essa mesma família. E todas essas plantas que eu falei, elas também possuem óleos essenciais, só que um rendimento muito baixo. Então, para a gente, por exemplo, o óleo de pitanga, que é um óleo sensacional para a parte de regeneração celular da pele, um óleo que tem efeitos antioxidantes muito legais, tem um aroma sensacional também. Eu sou fã do óleo de pitanga. Temos um grande amigo aí no Paraná, que é o Rômulo Melo, que produz esse óleo de pitanga de altíssima qualidade. Esse óleo, por exemplo, a gente precisa de muita quantidade de folhas para produzir uma quantidade pequena de óleo essencial. O rendimento dele é muito baixo, então é um óleo que tem um valor bem alto por conta disso. Então essa família das Myrtaceae, ela é uma outra representante importante também da aromaterapia. A outra família que a gente vai falar, e não poderíamos deixar de falar, é a família das Rutáceas, que é justamente a família da qual pertencem os frutos cítricos. A laranja, o limão, a mandarina, o limão siciliano, né? Temos o limão Tahiti, temos também o pomelo, né? Que também é um outro representante. Temos aí o grapefruit, temos alguns representantes dessa família dos cítricos e, claro, a bergamota, né? Que não poderia faltar. A grande maioria dos óleos cítricos, eles têm alguns efeitos assim em comum também, que são efeitos que auxiliam na questão do humor da pessoa. Então a maioria dos óleos cítricos, eles auxiliam a pessoa a ficar mais bem-humorada. São óleos que trazem uma lembrança gostosa da infância, de bons momentos, né? Especialmente o óleo de laranja doce, é um óleo que tem uma ligação assim muito legal com essa parte de lembranças positivas da nossa infância. E esses óleos essenciais de frutos cítricos, eles têm também uma outra característica muito legal, que é justamente
é a característica da polaridade, ou seja, são óleos essenciais, o termo científico, digamos assim, mais biológico, é que são óleos essenciais adaptogênicos. O que isso significa? São óleos essenciais que eles se adaptam à condição da pessoa. Ou seja, se um dia a pessoa estiver cansada, com a energia baixa, desanimada, ela utilizar um óleo cítrico, ela vai se animar, ela vai receber mais energia, ela vai aumentar a sua energia. E se em um determinado momento ela estiver muito agitada, com a energia muito alta, com uma energia assim demais, ele consegue tranquilizar e diminuir a energia da pessoa. O mesmo óleo essencial. E alguns óleos têm essa característica, mas os óleos cítricos eles têm essa característica muito presente também. Eu descobri isso, eu aprendi isso uma vez quando eu estava numa aula com o Dr. Malte Hotzel, que é o fundador da Oxadia Aromaterapia, um grande mestre de aromaterapia, já teve no Brasil algumas vezes, uma pessoa que tem assim, um conhecimento muito bonito das plantas, da natureza, da Ayurveda, da aromaterapia. Eu sempre soube, estudei que o óleo de bergamota ele é bom para insônia, para a pessoa dormir melhor, ter um sono mais tranquilo, né? E ele um dia estava falando sobre o óleo essencial cítrico que traz um ânimo, traz uma energia. E aí eu perguntei, mas Malte, eu estudei uma coisa que ele é tranquilizante, ele auxilia a pessoa a dormir bem, agora você está falando que ele é energizante, como que é isso? E aí ele me explicou desse efeito dos óleos essenciais cítricos de polaridade. Eles atendem à necessidade da pessoa de acordo com o que a pessoa estiver precisando. Lembrando também que a maioria dos óleos cítricos tem uma característica de serem fotossensíveis, ou seja, são óleos essenciais que se a gente aplicar eles diretamente na pele e expor essa região ao sol, possivelmente eles vão manchar. Então é sempre importante a gente ter um cuidado para fazer uma diluição boa, né, antes de aplicar esses óleos na pele, ou então aplicar num local onde não vai ter radiação solar, né? Ou então utilizar, por exemplo, a bergamota. Existe uma versão do óleo essencial de bergamota chamado de bergamota LFC, que significa bergamota livre de furanocumarina, que é exatamente a substância que está presente nos óleos cítricos que causa essa fotossensibilidade. Então, se a gente encontrar um óleo cítrico com essa sigla LFC, significa que ele é seguro para ser utilizado numa massagem, numa aplicação na pele, porque ele foram tiradas essas furanocumarinas, que são essas substâncias que causam essa sensibilidade, ok? Então essa é uma das características importantes aí dos óleos cítricos, da família das Rutaceae, que é uma família muito importante. E aí vamos para a última família que a gente vai estar falando hoje, né? Não menos importante, é uma família chamada de família Burseraceae, que é a família da qual pertencem alguns óleos essenciais muito importantes, não só na história da aromaterapia, mas algumas plantas assim importantes na história da humanidade também. Por exemplo, a mirra, o olíbano, também conhecido em inglês como frankincense. A gente tem aqui na América do Sul duas plantas muito importantes, dois óleos essenciais muito importantes que também pertencem a essa mesma família das Burseraceae, que é o palo santo, encontrado ali na região do Equador, do Peru, e o breu branco, encontrado aqui na região amazônica, um óleo bem brasileiro, né? E são plantas que, citando, né, o que eu tive falando no início da nossa transmissão, por que a gente está falando das famílias botânicas? Porque muitos óleos essenciais que pertencem à mesma família botânica, ou seja, são plantas que compartilham de algumas características botânicas em comum, eles também têm efeitos semelhantes nos óleos essenciais. Então essas quatro plantas são plantas semelhantes. O palo santo, a gente obtém o óleo essencial dele da madeira, é uma madeira perfumada, né? Para quem não sabe, a madeira do palo santo, que é essa árvore que aparece aí na imagem para você, ela precisa morrer. Essa árvore ela precisa morrer, e depois que essa árvore cai, depois de alguns anos que ela produz os compostos voláteis, que daí sim, depois, posteriormente, são destilados, e aí a gente obtém os óleos essenciais da madeira do palo santo. Da madeira, é um óleo muito especial. Você que ainda não conhece, eu aconselho você a
encontrar uma forma de sentir o aroma do Palo Santo, um óleo muito bom para a parte de limpeza energética, para a parte de concentração. É uma característica que todos os óleos dessa família compartilham, essa característica de facilitar, favorecer a concentração, a memória, um estado de meditação, são esses óleos. O Palo Santo, ele é obtido da madeira. Já a mirra, o olíbano e o breu branco, o óleo essencial, ele é obtido da resina. Então você veja, cada planta dessas é originada de o habitat natural dela é um país diferente. O breu branco, por exemplo, está aqui na Amazônia e o olíbano está lá na região da Somália, do Oriente Médio. E a mirra e o olíbano foram os presentes dados ao menino Jesus, lá naquela época, 2018 anos atrás. Então são plantas que têm aí um papel importante na história da humanidade. Falando do óleo essencial, os 3 óleos são obtidos da resina. Então são óleos obtidos de resinas, geralmente são óleos mais pesados, óleos mais que trabalham muito no sistema nervoso central. E são óleos também que numa mistura, numa formulação de um perfume, de uma sinergia, são óleos que podem ser usados como fixadores. Eles fixam aquele perfume, aquele aroma na pessoa. E além disso, as características são as que eu já falei. São óleos que trabalham muito na parte de concentração, na parte de aumentar o fluxo sanguíneo no sistema nervoso central. O olíbano, ele é um óleo também que tem um efeito muito interessante para retirar manchas na pele. A mirra, ela tem um efeito curativo muito interessante também. O olíbano, o breu branco aqui na Amazônia tem um efeito para memória. Então cada um deles tem a sua característica, mas eles também compartilham algumas características em geral. E isso é muito interessante da gente observar. Então, essa é uma característica deles. O breu branco, por exemplo, ele era utilizado em rituais religiosos nos índios da Amazônia aqui. Então os índios, quando eles iam passar as histórias da tribo para os índios mais jovens, eles queimavam a resina do breu branco. Aquela fumaça, segundo eles, favorecia, abria as portas da memória, para que os índios mais jovens pudessem memorizar aqueles ensinos que estavam sendo passados para eles. Já lá no Oriente Médio, o olíbano, também conhecido em inglês como incense ou frankincense, incenso verdadeiro, também era utilizado em rituais religiosos lá naquela região. Até hoje, em algumas missas da Igreja Católica, eles passam aquele pêndulo com aquela fumaça que é defumada da resina do olíbano para poder fazer aquela fumaça nas igrejas e favorecer ali aquele estado de meditação, aquele estado de concentração numa cerimônia religiosa. Antigamente essas resinas elas eram muito utilizadas, porque segundo a tradição, quando a pessoa fazia uma oração e queimava uma resina, a fumaça sobe. E ela conseguia levar esse recado, essa mensagem que a pessoa estava ali fazendo na sua oração, levar ela para os deuses, que estavam no alto. Então isso é algo que já está presente aí na história da humanidade através desse uso religioso. E também a composição química, por exemplo, do breu, que é essa planta, nome científico Proteum epitaphyllum, ela é encontrada aqui na região amazônica e o seu óleo essencial é proveniente da resina. Esse óleo essencial, se a gente pegar a cromatografia dele, ou seja, a composição química desse óleo essencial e comparar com a composição química do olíbano, que é a planta chamada Boswellia carteri, encontrada lá no Oriente Médio, se a gente comparar os componentes de uma planta e de outra, cerca de 85% dos componentes são iguais. Eles compartilham praticamente a mesma composição química. Então são plantas que, apesar de serem encontradas em ambientes totalmente diferentes, uma cresce no deserto, a outra cresce no meio da floresta amazônica, são da mesma família botânica, têm uma história de uso religioso em comum e também têm características químicas em comum. Então é algo interessante para a gente ilustrar
Por que que é legal a gente conhecer as famílias botânicas das plantas? Dentro da aromaterapia a gente tem muita informação para conhecer, muito conhecimento para aprender. E um deles é essa questão das famílias botânicas, que podem dar uma dica para a gente. Então às vezes eu recebi um óleo novo, estou com um óleo novo aqui que eu nunca ouvi falar de determinada planta. Se eu for lá e pesquisar que aquela planta, por exemplo, é da mesma família de uma outra planta que eu já conheço, isso facilita. Não é que vai ser ali a resposta para todas as minhas dúvidas sobre aquele determinado óleo, mas isso com certeza vai facilitar no meu entendimento, dar uma dica assim de quais são as características que aquele óleo essencial pode ter e pode me auxiliar nesse sentido, certo?